Olá, eu sou a Solange Mel. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. E diálogos, claro. No episódio de hoje do Dança em Diálogos, tivemos o privilégio de conversar com dois dos mais promissores talentos da dança portuguesa, António Casalinho e Margarita Fernandes. Ambos iniciaram a sua formação no Conservatório Internacional de Balé Anarela Sanches, em Leiria, e rapidamente se destacaram no panorama internacional. Nesta conversa, explorámos as suas primeiras memórias da dança, a experiência de crescer no Conservatório Anarela Sanches, o impacto da metodologia cubana na sua formação, os desafios e conquistas da vida profissional no Bayerische Staatsballet. Falámos ainda do recente convite da Companhia Nacional de Bailado para interpretar os papéis de Franz e Swanilda em Copélia, marcando a sua estreia com a companhia portuguesa. Para além de estarem prestes a iniciar uma nova fase nas suas carreiras, integrando a Companhia da Ópera de Viena, falámos ainda da vida a dois, do que gostam de fazer fora do palco e da sua visão pessoal e profissional das redes sociais. Olá, António. Olá, Margarita. Olá, boa tarde. Muito obrigada por terem aceitado o convite para estar no podcast Dança em Diálogos. É uma imensa honra receber-vos. Já vos conheço há algum tempo, desde que eram um pouco mais pequenos do que agora, porque continuam a ser dois jovens bailarinos, e tem sido um prazer, um orgulho ver os palcos que vocês têm conquistado, ver tudo o que a vossa carreira já soma, embora sejam tão novos. Bem-vindos. Vamos começar. Sim. António, o teu nome tornou-se rapidamente sinónimo de excelência, de rigor e de uma maturidade artística que te coloca entre os grandes bailarinos, mesmo sendo tão jovem. Nasceste em 2023, em Leiria, e foi lá que começaste a tua formação no Conservatório Internacional Anarela Sanches, aos 8 anos. Desde então, somaste conquistas impressionantes. Venceste o IAGP, brilhaste no Prix de Lausanne e pouco depois integraste o Bayerische Staatsballet, onde rapidamente ascendeste de demi-solista a bailarino principal. A tua estreia como James em La Sylphide foi mais do que um momento marcante, foi um sinal claro que estás a escrever a tua própria página na história da dança. Nós queremos conhecer esse percurso, mas também o António para lá do palco. Agora passo para a Margarita. Margarita, tu és um verdadeiro exemplo do que significa ultrapassar barreiras. Começaste a tua formação também no Conservatório Internacional Anarela Sanches, em Leiria, onde cresceste, literalmente, dentro da escola fundada pela tua mãe, a professora Anarela. Aos 16 anos tornaste a bailarina mais jovem no Bayerische Staatsballet, um feito raro que existe não só talento como uma força interior admirável. Desde então tens vindo a afirmar-te em papéis como Swanilda, Julieta, Alice, e a tua promoção a solista, após a estreia como protagonista em La Sylphide, foi recebida como algo natural para quem te acompanha de perto. Hoje queremos escutar a Margarita do palco, mas também a Margarita fora do palco, a pessoa que cresce, dança e se reinventa e que agora se prepara para dar um novo salto rumo à Ópera de Viena. Então vamos começar. Muito obrigada pelas lindas palavras. Nada, fico muito feliz. Uma pergunta mais pessoal. Qual é a vossa primeira memória da dança? Imagino que seja para muito mim vai ser um pouco difícil. Mas eu lembro-me de, talvez seja por ser algo bastante consecutivo todos os anos, de ver os ensaios do Quebra-Nozes, ouvir a música. Acho que esse balé foi algo que, como era muito repetido todos os anos, talvez eu, como era tão jovem, ficou marcado por vir tantas vezes. Então, acho que eu diria E tu, António? Quebra-Nozes. Para mim, eu acho que tem a ver com o momento em que eu conheci a Anarela. Eu lembro-me muito bem de entrar pela primeira vez no estúdio de balé da escola onde estávamos, no colégio mesmo, e eu lembro-me... Da escola normal. Da escola normal, exatamente. E lembro-me de ver várias meninas e estava lá também o Francisco. O Francisco Gomes. E eu lembro-me de simplesmente me divertir e da Anarela me pedir para fazer algumas coisas. E depois lembro-me muito bem de estar depois no conservatório, que na altura ainda era a Academia Anarela, e ver sentado de frente a alguns ensaios de Quebra-Nozes. Então é assim uma visão um bocadinho mais pessoal, e depois no momento em que já estava tudo a ser
a ser ensaiado. Então, eu tenho uma curiosidade, porque eu imagino que a Margarita, para ela fosse muito simples aquele caminho, não é? Porque a mãe era professora de balé e pronto, e acabou por seguir. A tua irmã também, a Núria, também acabou por seguir o balé, mas António, o teu pai é músico. Porquê a dança e não a música? Assim, eu, na verdade, quando entrei no balé, eu estava também na música. Eu tinha ok. piano, eu tive aulas de piano durante 1 ano e meio, mais ou menos. Eu sempre gostei muito de experimentar várias coisas, porque sempre fui uma pessoa que se interessou por coisas diferentes e aprender coisas novas. E especialmente com a energia que eu tinha enquanto criança, adorava fazer atividades diferentes. Ou seja, eu lembro-me que E foste tu que pediste para ir para a dança quando te percebeste que era uma possibilidade, disseste, ok, música, sim, gostar, mas quero mexer, Exatamente. Foi porque eu conheci umas meninas da minha turma, ou seja, no primeiro ano que eu entrei no colégio, e que elas tinham aulas com a Anarela. E lá está, eu já tinha várias atividades, como por exemplo, eu andava também numa arte marcial e coisas assim do género, então eu sabia que eu também tinha um bocado de jeito para atividades físicas. Ok. E tu, Margarita, foi mesmo seguires o facto da tua mãe ter a escola ou também te encantava? Eu acho que a mim começou mais como uma rotina, como algo que eu já tinha como normal. Não houve nenhum momento que eu me lembre, vou começar a dançar, como é óbvio. Era algo natural, fazia parte da minha rotina. Do vosso cotidiano, não é? Exato, do meu cotidiano também, mesmo que eu não tivesse balé naquele dia, eu estava presente lá na escola, então era mais ou menos como uma segunda casa. E eu lembro-me de me sentir muito confortável, mais confortável na escola de balé do que na escola normal. Eu simplesmente adorava passar lá o tempo. Não sei se era porque tinha mais amigos ou porque eu sempre gostei de dar com pessoas mais velhas e lá eu tinha a possibilidade, porque acho que tinha convívio com pessoas um pouco mais velhas do que eu e foi sempre algo que me despertou interesse. Sentia-me mais confortável com pessoas um pouco mais velhas. Mas para mim aquilo era só uma vida tipo cotidiana, não sabia o que é que aquilo ia levar, não tinha ideia do que é que seria realmente a vida profissional. Era um pouco, simplesmente eu era feliz naquele momento, naquele lugar e pronto, não havia Não muito... antevias o futuro, Não. vivias, estavas ali, brincavas, gostavas. Portanto, nesta altura o António ainda não estava lá, ou vocês já se cruzavam, ainda não? Não, nós não nos cruzávamos na escola. Que o António, não é? Sim, nós estudámos na mesma escola, mas ele entrou mais tarde quando eu já mudei de escola, então não nos chegámos a cruzar. Eu cheguei a estar na escola com o Francisco, não no mesmo ano, mas na mesma escola, mas depois eu mudei e ele entrou, então nunca estudámos juntos. Ok, então em que altura é que deixa de ser um passatempo estar no balé e começa a ser uma coisa a sério? Eu Tem que acho haver assim uma altura, um marco, não é? Agora isto é assim, um bocadinho mais. É assim, para mim vai um bocadinho de encontro com o que a Margarita estava a falar, porque eu simplesmente começou para mim como uma atividade em que eu fiz amigos e passei o tempo lá e depois queria voltar e divertia-me a continuar a fazer o que eu fazia sem deixar de fazer as coisas cá fora. Continuava a ter a minha vida. Só que pouco a pouco, talvez fomos fazer uma atividade, uma competição, em vez de 3 vezes por semana passou a ser 4 vezes, depois 5 vezes por semana, e começou assim um bocadinho bola de neve. Foi gradual. Exatamente. Mais a sério, sim. Exatamente. Sim. Eu não me lembro de nenhum momento em que eu tenha pensado, ok, balé é uma profissão. Simplesmente era o que eu estava a fazer e a certa altura vi que eu tinha talento e que podia fazer alguma coisa com o que eu estava a fazer. Tinha sucesso em algumas competições, então continuei a trabalhar naquilo que me era reforçado que eu fazia bem. Sim, também acho que quando se cria um vínculo com amigos, é mais ou menos um grupo, é uma família. Exatamente. Então torna-se
como uma coisa normal. Para mim foi também um pouco disso, mas um pouco diferente. Eu acho que eu comecei a amar ir aos concursos, amar a vida, assim, adorava viajar, dançar aqui, dançar ali. Eu gostava daquela vida. Gostavas dessa vida? Sim, gostava. Mesmo que gostasse muito, eu gostava do sentimento depois de sair do palco. Eu acho que é uma emoção que é viciante, que há poucas coisas que descrevem quando finalmente trabalhas tanto por um objetivo e depois consegues e acaba meio que esse capítulo e é um sentimento de felicidade, também com a adrenalina, então torna-se viciante. Mas eu acho que quando eu realmente comecei a entender o que era a vida profissional foi bastante mais tarde. Eu diria que aos 15 anos, mesmo só um ano antes de vir para Munique, é que eu comecei realmente a entender, 14, 15 anos, que eu comecei realmente a entender o que é que eu queria ser. Também porque foi quando eu comecei a ter interesse de ver o que é que esta vida me ia levar, aonde é que ia levar, o que é que eu poderia fazer sendo bailarina. Não fazia. Eu sabia, mas não sabia. Portanto, em nenhum momento, bom, para já vocês deviam ter percebido com os vossos colegas da outra escola que vocês tinham uma vida um bocadinho diferente, não é? Sim. Que a vossa vida não era igual à dos outros colegas. A determinada altura tem que se escolher aquela coisa das ciências ou das humanidades e vocês arriscaram isso, imagino. Nunca vos passou pela vossa cabeça... Mas eu diria que isso até para mim pareceu mais tarde. Exato. Porque assim, é um bocadinho como entrar num rio e ir pela corrente o tempo todo. E de vez em quando, eu lembro-me quando fomos ao IAGP pela primeira vez, eu lembro de estar a ser bastante intensivo. E foi a única vez que eu pensei em desistir. Eu tinha talvez 9, não, no IAGP, 10 anos. Não, mesmo. Tinha 10 anos. Sim, 10. E eu lembro-me de que, ou seja, na altura o que o meu pai me disse foi: ok, tudo bem, se queres desistir, vais tu falar com a Anarela. E eu lembro-me de eu pensar... E tu pensaste, nem pensar! Exatamente! Nem pensar! Porque fez-me pensar que eu estava a ser cobarde, simplesmente, que eu não estava a gostar do trabalho intensivo. Essa foi a sensação que eu tive. Então, lá continuei eu, rio adentro, não é? Ou seja, aí pela corrente... Não houve... Era como se não houvesse outra opção de não escolher seguir. Não é que não havia outra opção, era que nós estávamos tão envolvidos dentro daquilo que aquilo começou a tornar-se... Mas a questão é que, a partir do momento em que nós entramos no balé, pelo menos para mim, eu não senti que eu me separei de uma vida normal que os meus outros colegas tinham. Porque eu, até lá, poderia ter o que era dito uma vida normal. Simplesmente, eu achei mais um grupo de pessoas com os quais eu me identifiquei e me dava até melhor do que os da escola normal. E que passou a ser que nós todos éramos diferentes. Não era simplesmente que eu me sentia separado do grupo da escola, mas sim sentia-me exatamente. E isso aconteceu muito Era uma das cedo. minhas perguntas, era isso, tinha a ver com o vosso crescimento, porque eu vi muitas fotografias vossas pequeninos, não é? A Anarela partilha muito as vossas fotografias e vocês também partilham, e eu acho que aquilo é tudo um amor. Porque eu sei que vocês trabalharam muito, mas também acho muito bonito terem crescido juntos, portanto, ter visto quando vocês eram pequeninos, com aquela feição ainda muito inocente, mas ao mesmo tempo com uma disciplina enorme, não é? Porque eu sei que é assim. E perceber que vocês eram esse grupo. Ainda agora a Anarela pôs uma fotografia de vocês quando foram à CNB. Sim. E agora vocês depois... E eu achei isso muito bonito, porque dá mesmo, isso que tu estás a descrever é um pouco que também passa cá para fora, é que vocês eram um grupo de crianças que adorava aquilo que fazia, mas que também eram umas crianças muito fofas, que continuam agora um bocadinho também com esse espírito, não é? E vocês também tiveram, felizmente, conseguiram esta carreira a dois, e isso é muito... Mas é um bocado isso que vocês sentiam, não é? Essa coisa de crescerem em conjunto, estarem na escola
Um sítio protegido. Nós queríamos passar o tempo sempre juntos. Era um grupo muito unido e nós divertíamos, apesar de que também havia muito sentimento de temos que trabalhar. Éramos não sei como é que se tornou algo assim. Nós tínhamos muito respeito pela minha mãe e dos professores. Tínhamos, até depois na adolescência as coisas começam a mudar e alguns começam a ficar mais rebeldes, mas numa primeira instância éramos todos muito... Não era obedientes, tínhamos muito respeito pelo que estávamos a fazer. Então, mesmo que nós... E levávamos muito a sério. Nós saíamos todos para jantar, éramos um grupo de amigos, mesmo com os professores. Claro que eles não eram da nossa idade, não era sair, era só... os nossos pais eram amigos, mas a partir do momento que entrávamos no estúdio era algo confortável, era como estar... Era normal, era uma família, eu mas... acho que era exatamente isso. Era exatamente o estúdio que, de certa forma, unia esse tal grupo. Exato. A amizade entre todos, entre os pais, era o facto de todos fazermos o nosso melhor no estúdio. Isso era o que nos juntava a todos. E vocês acham que esse ambiente também fez com que vocês tivessem um ambiente de competição saudável, ou seja, que se apoiassem outros e que não tivessem aquele ambiente que às vezes é um bocadinho tóxico, não é? Para nada. Vocês tiveram essa possibilidade e isso moldou também a vossa, sem dúvida. Perspectiva. E nós também fazíamos muitas competições. E fizemos muito trabalho de grupo. Sempre foi muito mais incentivado a trabalhar em grupo do que propriamente solos. Solos só poucos faziam no princípio. Não havia essa coisa de vamos todos fazer solos aqui, vamos todos fazer solos ali. Era realmente quem naquele momento estava preparado ou quem se destacava mais no que era a parte de grupo, mas o grupo sempre nos foi incutido que era mais importante do que realmente trabalho mesmo as próprias danças, esse trabalho que vocês faziam de grupo era para vocês também, era tão importante como os solos? Vocês estavam... Sim, tanto ou mais, eu diria. Ensaiávamos mais, dedicávamos mais tempo, era isso. E agora, em retrospectiva, vocês veem esta questão do método cubano como o método que solidificou a vossa técnica. Para além disso, que eu tenho o maior respeito também, se este facto de vocês falarem da Anarela, que era ela que realmente era uma espécie de uma base, não é, para vocês todos, se é isso que vocês veem hoje em dia, não é, já com alguma carreira, Margarita. Eu sei que para ti é uma pergunta super injusta, porque é tua mãe, tu vais dizer sim. Mas vocês veem, portanto, o método cubano foi realmente aquilo que vos deu a solidez, não é, porque já tiveram a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, com outras técnicas, etc. E o facto da Anarela ter essa construção da escola nela, não é? Dela ser esse pilar que também coordenava os outros professores. É assim, eu acho que uma coisa que a Anarela sempre teve de muito bom, especialmente para uma educação como a que nós precisamos ter, é que ela gosta de ouvir sempre muitas opiniões e por isso faz com que nós também aprendamos muitas coisas diferentes. Nós aprendemos, dentro do balé, nós aprendemos caráter, contemporâneo, jazz, sapateado. Depois, dentro do clássico, aprendemos RAD. Nós fazíamos os exames da RAD, fazíamos escola cubana, fazíamos uma vez por semana, a tarde inteira, uma aula de balé de 4 horas, com uma professora Vagánova. E tínhamos vários cursos com vários professores de vários sítios. Ou seja, ela expôs-vos a muita coisa. Ela expôs-vos a muita coisa. Que vocês estivessem expostos a muita coisa. E depois, quando nós crescemos mais um bocado, aí é que a base cubana é que passou a solidificar um bocadinho mais, passou a ser um bocadinho mais regular. Os professores que nós tínhamos também mudaram, vieram professores de Cuba, começamos a ter mais aulas com eles. E depois, para além de tudo isso, o facto, uma coisa que eu acho que nos acompanha até hoje, é que a Anarela sempre levou tudo muito a sério. E isso é algo que nos torna perfeccionistas e que tentamos fazer as coisas
da melhor forma possível. Então eu até diria que é uma base que ainda continua connosco, mas ao mesmo tempo nós estamos ainda a aprender a também ter outras perspectivas. Claro. Sim, eu acho que no que toca à metodologia cubana, eu penso realmente que, principalmente para rapazes, é muito forte. É capaz de, como é que se diz, extrair o máximo potencial dos rapazes, principalmente. Para as meninas, eu também sinto que tem o seu lado bom, porque está habituada a trabalhar com corpos diferentes que não foram propriamente escolhidos para. Não foram propriamente escolhidos ao dedo para entrarem, começarem a estudar balé. E eu apesar de não ser o que hoje em dia diria que é o mais ideal, forma uma base muito forte que é mais difícil de conseguir. Ou seja, aquilo que o método cubano dá, mais tarde, a nível profissional, é mais difícil de conquistar do que passar do método cubano e tentar refinar, tentar absorver outras técnicas. Essa é a minha opinião pessoal. Em relação, pronto, à minha mãe, eu sinto que realmente fez com que tudo funcionasse, não tirando o crédito dela, muito pelo contrário. O que eu sinto que aconteceu foi que ela queria tanto que desse certo. Ela queria tanto conseguir aquilo e ela também não tinha algo que ela não tinha feito antes, foi algo que ela foi aprender. Ela estava a inovar, no fundo ela estava a inovar, não é? Estava a inovar. Não é que ela tinha, se eu juntar A com B, isto vai acontecer. Ela não fazia ideia, ela simplesmente seguia o instinto e o instinto era, quanto mais conhecimento eles tiverem, melhor vai ser. Quanto mais eles souberem sobre um tema, que é sempre o que nós queremos, é saber muito sobre um tema para poder realmente falar, seja o que for. Pensar, queremos ter refletir. muito conhecimento. Então, ela queria tanto que para ela só aquilo importava. E foram anos de tudo com... Não foi só a nós, as crianças, também foi uma educação aos pais, pouco e pouco, sem ser nada muito drástico. Foi tentar educar as pessoas, os pais, as crianças, a cidade, tentar puxar uns cordeizinhos daqui, outros dali. Foi algo com calma, mas com muita coisa ao mesmo tempo a acontecer. Foi um processo, mas sem dúvida que eu acho que ela não tinha uma fórmula. Não é que ela no princípio soubesse, ok, eu vou fazer isto e sei que isto vai dar certo. Foi algo que, com a sua própria dedicação e esforço, foi aprendendo e seguindo muito o seu instinto, acima de tudo. Sim, eu acho que isso realmente é muito visível em vocês e também da forma que ela continua a escola também, não é? E isso tenha sido um feito também em Leiria, porque Leiria, naquela altura em que ela iniciou, provavelmente não era um centro preparado para receber a dança. Teve que se construir, muito como tu própria disseste, mentalidades, etc. É, claro, e eu também acho que algo que ela realmente aprendeu com isto foi que normalmente em grandes escolas que nós conhecemos, aquilo é um programa e é assim para toda a gente. Mas o que eu sinto que houve de especial connosco e que se tenta continuar a passar na escola, que é muito desgastante e é muito difícil, é tentar apesar de trabalharmos todos num grupo, tentar entender o que é que esta pessoa precisa, o que é que mais se adapta. Começando pelo que os grupos nunca foram por faixa etária. Nunca havia faixa etária. Tinha a ver com os níveis. É impossível rebaixar uma pessoa porque não tem essa idade, porque entra a desmotivação, entra a frustração, se for um nível muito acima. Então, eu acho que essa coisa de tentar entender a criança, entender os pais da criança, tentar colocá-la onde mais se encaixa, é algo muito positivo, mas que é muito difícil e, sinceramente, é quase... a longo prazo é quase impossível de manter. Sim, claro, até porque que é algo...
Exato, e nós também, quando somos jovens, estamos sempre a mudar, então num momento uma coisa não funciona, outro momento outra coisa funciona. Então é uma constante mudança de forma de approach, de abordagem ao ensino. Muito... Portanto, quem vai para lá tem que estar preparado para esta abordagem um pouco às vezes experimental, não é? Ok, vamos ver se funciona desta forma, neste nível, não sinto que estás motivado, ok, vamos mudar de outra forma, que é assim que a Anarela tenta ajudar. aborda então o ensino de cada um, não é? Que não é uma coisa formatada, na mesma caixa. Dá muita atenção também à vida da pessoa, à vida... Não é que ela se intrometa na vida, mas... quando se tem muitos jovens, especialmente, que vão sem pais, que vão sem família, que estão ali está atenta, não é? Ela está atenta. Está muito atenta ao que pode acontecer, ao que estão a sentir, porque são anos muito importantes na formação de uma pessoa. Claro, especialmente quando se está longe de casa, não é? Claro. E que vocês, de uma certa forma, tiveram esse privilégio de estar em casa, não é? Numa escola tão boa e poder estar tão acompanhados. Então passamos aqui um bocadinho para esta etapa, que foi a vida profissional, e que eu lembro-me de ter estado convosco em Setiais. A Margarita na altura, em 2023 também, a Margarita na altura estava lesionada, não foi? A lesão, foi. E chegaram a esta companhia incrível, tão novos para ti, Margarita. Eu imagino que tenha sido assim. Eu acho que na altura vocês não sabiam ainda para onde iam, ou então não queriam dizer. Era uma das duas, ainda estava no segredo. Mas então foi a primeira vez. Foi a primeira vez, então. Isso foi em 2021. Então foi 2021, exatamente. A Margarita ainda não estava lesionada. Aí foi quando nós lançámos. Foram fazer o cursário, foi isso, não foi? Cursário. Foi e a Bela Adormecida. Cursário, Silfide e Bela Adormecida. Sim, foi isso, pronto. Exato, da última vez já estavam lá os dois, mas a Margarita estava lesionada, sim. Como é que foi chegar lá à companhia? Como é que foi esta... De repente tudo muda um pouco, não é? Tu próprio estavas a dizer na outra entrevista do Coffee Paste, de repente o teu objetivo é outro, não é? De repente o teu objetivo é fazer um espetáculo de alta qualidade, inserido num grupo, etc. E como é que foi esta para os dois, não é? Imagino que de maneiras diferentes, Margarida particularmente por ser muito nova e ter que lidar com esses status também. Sim. É assim, eu acho que essa tal... esse câmbio de mentalidade, essa troca de mentalidade também foi gradual, porque nós chegamos de uma escola e queremos dar o nosso melhor, queremos fazer como sempre fizemos em competições, coisas assim do género, mas ao mesmo tempo nós temos de saber que o mundo é um bocado diferente, que as pessoas nem todas têm as mesmas prioridades que nós, nem toda a gente leva tão a sério o que nós fazemos como nós, e isto tudo ao mesmo tempo que lidamos com sair do país, vivermos sozinhos pela primeira vez, vida adulta, de repente a pessoa mais nova a seguir a mim é pelo menos 3 ou 4 anos mais velha, temos colegas a terem filhos, outros que estão pessoas grávidas. De repente é um ambiente completamente diferente. E eu acho que foi muito importante para nós termos um ao outro para podermos falar sobre isto, analisar a situação, para nos motivarmos um ao outro, porque foi realmente um choque muito grande. E eu sinto que tivemos de aprender a viver neste ambiente, a lidar com mentalidades diferentes, e que mesmo que às vezes nos pareça completamente absurdo simplesmente por ser diferente da forma que nós pensamos, aprendemos também a ouvir e a tentar entender o que é que realmente é o melhor ou não. Lá está, o facto de que de repente o balé numa companhia deixa de ser tão construtivo como numa escola, que serve para que basicamente faz o trabalho por nós, temos as aulas de flexibilidade, as aulas de clássico, as aulas de contemporâneo. Faz sozinho, não é? Tem que fazer tudo sozinhos. Exatamente, de repente temos de pensar por nós só na aula de balé, mas também se queremos
continuar a ter resistência, temos de ensaiar e fazer tudo ao máximo, o que nem sempre acontece numa companhia. Se estamos com dores, temos que trabalhar disso sozinhos. De repente é muito mais individual e estamos parece que estamos a remar contra a corrente, por vezes. Então eu diria que esse é que foi o grande choque, foi a diferença de mentalidade e de repente ter de lidar com uma vida adulta num país completamente diferente. Não tem nada a ver com a dança, no fundo, foi mais Exatamente. a vossa adaptação a um ambiente completamente diferente, a um país diferente, Sim. a estarem sozinhos. Margarita, e tu, a seres muito mais nova que toda a gente? Um pouco diferente. Eu, nos primeiras 2-3 semanas, eu queria voltar. Sem dúvida, eu não queria mais, eu achava que eu não estava preparada. Eu acho que começou muito por... Eu sempre fui muito ambiciosa. Então, a partir do momento que eu queria uma coisa, eu ia até ao fim e focada, e ali era. E eu vinha com muita... Como é que se dá? Vinha com muita vontade. Sim. Com muita vontade, porque eu realmente... Acho que eu nunca acreditei em mim muito, ou acreditei que eu realmente pudesse vir a conquistar algo grande, até eu realmente receber o contrato de emissolista. E eu acho que lá no fundo eu sempre achei que eu não merecia, ou que me tinha sido dado, ou que me tinha sido... vinha com o António e era confortável, porque ele também não tinha ninguém com quem dançar. Então era um pouco mais... Tinha sido uma conjugação de coisas e não natural. Exato. E não só tipo tu e o que tu... Eu não sentia que eu tinha motivo para ter conquistado aquilo. Era um pouco estranho. Mas eu sabia que eu queria fazer algo com aquela oportunidade e que eu não ia deixar que as pessoas achassem que tinha sido dado. Então era uma prova constantemente tinha que estar a provar que eu realmente merecia aquilo, sem eu mesmo acreditar que eu merecia aquilo. Então foi muito difícil, não foi fácil, sem dúvida, também porque havia muita gente que já tinha dançado na companhia, que já tinha tido experiências e que ainda não tinham tido a promoção. Então, tenho que dizer que as pessoas foram bastante acolhedoras, mas lá no fundo, no princípio, claro que havia um julgamento, ou talvez não havia, eu é que o sentia. Tu é que sentias isso, se calhar já vinhas com essa ideia. Eu é que sentia, ia com essa ideia, apesar de o concreto ter sido de que eu realmente fui muito bem acolhida, não tive grandes problemas, foi tudo também por ter o António, mas sim, também eu acho que é normal quando eu vejo outras pessoas que acabam de chegar à vida profissional, as pessoas vêm com muita energia e depois a pouco vão-se decepcionando, não é decepcionando, mas vão-se acalmando porque começam a perceber que não é isso que os vai levar a seguir e que as coisas não vão acontecer assim tão rápido. Então as pessoas meio que... É triste de ver, é triste, mas é verdade, as pessoas acalmam-se e começam a ficar um pouco mais tímidos, um pouco mais no seu canto... Deixam de... Tu achas que existe uma ilusão com a entrada no meio profissional? No geral, existe uma ilusão do que é entrar no meio profissional e depois há um contraste grande com esse embate. E no teu caso, apesar de tudo, tu conquistaste o teu espaço, não é? Eu conquistei o meu espaço. Também eu sinto que pela vantagem de ter vindo já como demi-solista e que eu passei algum tempo ainda sem dançar, mas eu comecei a dançar rápido, mas eu também não fazia papéis de corpo de baile, então demorou até eu ter o meu primeiro espetáculo e isso foi algo que me custou, porque eu sabia que eu não podia fazer corpo de baile, mas eu queria fazer parte. E o facto de, principalmente eu acho que nas meninas, quando é os ensaios de corpo de baile é um grupo muito unido e acabam por, quando se chega a uma companhia sozinha, acabam por ter uma amizade com as meninas do grupo e daí começa a subir, não sei o quê. E eu sinto que eu fui um pouco privada desta fase, porque eu não tinha essa convivência. Então foi mais difícil para mim juntar-me e ter o processo normal que se tem. E eu também, claro que quando em mulheres é sempre um pouco mais difícil. Sim. Com os rapazes acaba por ser sempre um pouco mais fácil. E então eu sinto que no princípio foi
foi duro e demorou até eu realmente entender e eu me sentir segura de mim, do lugar que eu tinha, demorou cerca de 1 ano, eu acho. Cerca de 1 ano até eu... Mas isto também, quer dizer, como disseste há pouco também com o António, ou seja, o facto do António também estar... digo só isto porque às vezes acho que realmente uma perspectiva de fora ajuda, não é? Porque tu estavas a sentir todas estas coisas, mas é possível que o António tivesse a ver uma coisa um bocadinho diferente e Claro. isso tem um impacto, não é? Sim. Essa coisa da insegurança que muitas vezes se calhar até acontece mais no feminino do que no masculino, porque é normal, há mais mulheres, há mais competição, há mais... Claro. Enfim, é mais difícil de ultrapassar, mas esse olhar às vezes masculino ajuda a serenar. É verdade, é verdade. Não, sem dúvida. Que foi muito importante a presença dele, mas eu sou muito grata ao que eu passei e não foi uma experiência má. Eu sinto que eu cresci muito, não houve qualquer drama, era algo mais eu comigo mesma e eu realmente acreditar. Claro, crescimento, não é? É isso. E também eras muito nova, a verdade é essa. Também muito eras nova. Portanto, foi um duplo embate. Exato. Mas eu no princípio eu queria mesmo ir embora. Imagina, não é fácil viver, não é fácil ser imigrante, como eu digo. Também fomos e eu sei que é assim um choque. Estar sozinho de repente num país diferente, não é aquela coisa, oh mãe, oh pai, oh tia, não está logo. Também queria dizer outra coisa, mas eu acabei por me esquecer. Depois eu mas me lembrar. Muita coisa para dizer. O que foi muito bom também no vosso caso foi dançarem juntos, não é? E isso imagino que seja particularmente especial. Poderia perguntar se foi a Romeu e Julieta, a coisa mais especial que vocês dançaram juntos, que é assim tipo de caras, mas se calhar não foi. Foi. Eu tenho que dizer que... sim, é o que eu ia dizer. Não, foi porque era um sonho. Foi porque era algo que eu... Era o papel dos meus sonhos e eu ouvia a música e eu chorava. Mas tendo em conta o processo, eu acho que não foi o mais especial. Eu acho que individualmente, para mim, o mais especial que eu fui combinado com o António foi Sylphide. O mais especial. Sylphide foi muito especial. Porque nós tivemos um grande investimento de tempo e um grande investimento de... Como é que se diz? As pessoas estavam à espera de nos ver dançar aquilo. As pessoas estavam ansiosas. Expectativa. Desculpe? Expectativa, ou seja, havia muitas pessoas para vos ver. Foi um voto de confiança de muitas pessoas. Da companhia. Foi mais recente, já tínhamos já estávamos num ambiente diferente, as pessoas já nos conheciam, a nossa forma de trabalhar e de dançar. E fomos a dançar nos casts logo que são na Premiere, ou seja, quando há a Premiere e depois há os casts que vêm a seguir, quando o balé vem a primeira vez para a companhia. Então há as pessoas envolvem-se no balé de outra forma, há outra preparação, sem dúvida. Há ensaios de palco, há ensaios com fatos. Eu também achei que Olga Ilensky foi muito também ia dizer isso, Olga Ilensky. Porque foi antes disso. Antes disso. Foi a primeira coisa que nós realmente... Exato, foi a primeira coisa que fez com que nós dançarmos juntos. Deixou de ser uma questão de que, ok, o António tem que dançar com a Margarita. Sim. E a Margarita fica bem com o António. E passou a ser, uau, eles ficam muito bem juntos, vamos colocá-los aos dois. Exato, nós nem sequer era suposto dançarmos juntos. Exatamente. Nós tínhamos sido colocados em castes diferentes. Até vir realmente a pessoa, Reed Anderson, até vir a pessoa que estava a colocar o balé e disse, não, o que é que vocês estão a fazer? E ele fez assim e colocou-nos juntos sem saber de nada, ele só veio a saber mais tarde. Exatamente, e depois daí é que lá foi Alice no País das Maravilhas. Sim. Que foi um processo um bocadinho mais diferente, mas daí é que passámos a ser colocados como algo que as pessoas querem ver, como um casal que as pessoas querem ver. Portanto, essa situação inesperada de terem sido colocados juntos sem saber, neste caso o Reed Anderson sem saber, também vos deu uma posição um bocadinho diferente, em que vocês sentem que já dançam juntos porque
no fundo merecem estar juntos e não só Exatamente, para mim foi uma mudança de água, foi realmente o paradigma que eu não estava ali por arrasto ou por conveniência, mas por mérito. Claro. Principalmente num balé que eu sabia que quando era necessário fazer algo técnico, quando era necessário fazer algo muito difícil, que me iam escolher a mim pelo facto de eu ser mais ágil, talvez conseguir fazer algumas coisas que devido à minha altura muita gente não é capaz, mas não era... Isso não significa... As pessoas que... É algo que acaba por ser confundido. Não é só a técnica que leva uma pessoa a ser bailarina principal, muitas vezes nem isso é o que menos importa. É mais o que se realmente tem a maturidade de levar um balé às costas, se realmente tem a maturidade emocional, a maturidade dramatúrgica. Então foi algo que eu realmente não é... Podia haver muitas pessoas a fazer, mas realmente me foi dada a oportunidade, então para mim foi muito especial, sem dúvida. Diria que foi isso. O Olga Lenski também foi, quer dizer, eu não fiz Lenski, eu fiz de Olga. Também foi muito especial para mim. Eu acho que é um balé mesmo que não há ninguém que eu conheça que menciona, que tive a oportunidade de dançar e que não mencione essa peça, porque não vou fugir desta questão de que vocês vão dançar com a CNB. Fico muito contente mesmo. Já tive a oportunidade de partilhar convosco. E que naturalmente vão fazer lindamente, não tenho qualquer dúvida. Queria para já falar desta questão também de que estão na CNB, não é? Que é a Companhia Nacional de Portugal, que é o vosso país, e que estão pela primeira vez. Exato. E imagino que isso possa para vocês também ser de alguma forma especial, mas também de terem o Francisco Gomes convosco, não é? Que cresceu convosco e que também está neste momento na companhia e também está muito bem, não é? Também teve a possibilidade de fazer e da tua irmã também estar lá neste momento no Oriente. Pronto, queria que falasse um bocadinho sobre isto. Como é que isto aconteceu e o que é que isto significa para vocês, não é? Porque tem de certeza um lugar especial, agora não podem dizer de outra forma, agora vou ter que dizer que tem. Tem de certeza um lugar especial para vocês. Eu acho que a grande razão pela qual a Companhia Nacional de Balé ser tão importante para nós agora é que não só o facto de, obviamente, ser a Companhia Nacional em Portugal, mas pelo facto de que, enquanto eu estava na escola, eu sempre fui e ainda sou muito ambicioso. E eu sempre olhei para fora de Portugal. E eu sinto-me grato pelo facto de que só por eu não ter olhado para Portugal não significa que não haja coisas boas. E ao fim de 4 anos sou acolhido em Portugal para vir dançar em Portugal como convidado a um sítio que eu, na altura, quando eu saí da escola, eu talvez não deste o valor que achavas que devias ter dado. Exatamente. Então eu sinto que isso faz com que eu me sinta ainda mais grato. E pelo facto de saber que as pessoas nos querem vir ver e que nós vamos à companhia e temos lá pessoas que nós já conhecemos, nomeadamente o Francisco e neste caso agora a irmã da Margarita, faz com que seja ainda mais familiar e parece que sempre foi uma parte da nossa motivação também. Ou seja, não fazendo parte do vosso percurso acaba por fazer parte do vosso, ou à partida não tendo essa ideia de fazer parte do vosso percurso, agora estão neste momento e parece que até fazia parte do vosso percurso. Exatamente. Foi algo que, tal como o António disse, enquanto eu estava em Leiria, também pelo facto de que eu já mencionei antes que eu não tinha muita ideia do que é que eu queria fazer. Eu nunca ponderei, nunca imaginei, nunca foi algo que eu tinha como meta. Mas a partir do momento em que nós saímos e viemos para cá, nós começámos a ver
que acho que foi o Marcelino que foi a Companhia Nacional Bailado, e depois nós começámos E temos realmente... uma perspectiva diferente do que é. E nós começámos ali, começámos a dar... A começar a prestar atenção, e nós começámos a dizer, seria realmente incrível, nós, nas nossas conversas, se nós algum dia pudéssemos ir dançar a Companhia Nacional Bailado. E nós, não, isso talvez um dia mais tarde, e acabou, como eu já disse várias vezes nas entrevistas quando estive em Lisboa, acabou por acontecer mais rápido do que eu imaginei. Assim. Foi super rápido, na verdade, e eu realmente não estava à espera, porque era algo que eu saberia que ia acontecer, mas para mim, na minha cabeça, ia demorar, ia ter que, sei lá, ia esperar. E fico feliz, e eu acho que posso falar para os dois, e ficamos felizes de que realmente nós agora, que sabemos que vamos dançar, e quando nós tivemos o convite, nós já estávamos a dar esse valor à Companhia Nacional. Portanto, foi numa altura que vocês já sentiam que era uma coisa que vocês gostariam eventualmente que acontecesse. Acho que foi preciso nós sairmos de Portugal para entender, não, realmente, imagina o que é que seria dançar lá. Exatamente. Também os portugueses tendem a dar valor muito ao que está fora. Claro. E eu senti, principalmente quando eu fui agora a Lisboa, que eu estava num universo paralelo, porque estava, normalmente, não sou eu que vou ver a minha irmã a dançar, havia muita gente que eu tinha conhecido, há pessoas na Companhia Nacional Bailado que eu conhecia de concursos, da minha infância em Portugal, que estavam num ambiente profissional igual que eu tinha aqui. Então eram duas realidades que pareciam que não encaixavam uma na outra. Uma experiência era natural. Sim, uma experiência assim surrealista, não é? Sim. Mas no fim era tão confortável e tão bom e tão parecia que me pertencia. Tão genuíno. Então foi algo muito especial. Bom, eu tenho a certeza que vão ser espetáculos muito especiais e que vocês vão brilhar, já estão escutadíssimos, como podem imaginar, não é? As pessoas já pediam tanto umas às outras para ver se arranjam bilhetes e já não há. Exato. As pessoas pediam tanto, quando é que vocês vêm a lançar a Lisboa, e nós não havia muito como. Mas pronto. Que bom, eu fico muito feliz e queria, pronto, já estou a tomar imenso do vosso tempo, mas há algumas coisas que eu não queria deixar passar. Primeiro, o que é que as redes sociais significam para vocês neste mundo em que acontece muita coisa, em que há muita gente que se expõe, há muita gente que mostra vídeos de piruetas e depois não é bem aquilo que acontece. Como é que vocês preferem usar as redes? Se preferem usar as redes, se não ligam nenhuma... Quer dizer, eu sei que vocês têm presença nas redes, mas se isso é uma coisa que vocês planeiam, pensam ou não? Eu posso falar por mim, que a mim me dá muito trabalho. Eu sou uma pessoa que... Desligado. Desligado, exatamente. Eu, por mim, eu tinha só um Instagram e não publicava nada, era só para ver. Exatamente. Só que, não sei, as redes sociais começaram a crescer mais e não há como não ter isso neste mundo, não há como não usar. E tornou-se algo tão importante que principalmente na nossa carreira, que eu acho que não se pode negligenciar. Ao mesmo tempo, como estavas a dizer, é algo que se tem que levar com cuidado, porque nem tudo o que se vê no Instagram é o que se vê no palco. Mas o que começa a acontecer mais e mais é que começa a haver dois públicos diferentes. Existe o público do Instagram e o público de palco e de atuação. E nesse caso, criam-se também bailarinos diferentes. Bailarinos de Instagram e bailarinos profissionais. Só que o que é certo é que, por ser bailarino de Instagram, não significa que não se pode ter tanto sucesso como um outro bailarino. Nós conhecemos pessoas que acabam por ter inúmeros seguidores pelo que publicam, mas acabam por ser, a profissão deles acaba por ser, lá está, bailarinos de Instagram, criadores de conteúdo, em que o trabalho deixa de ser só feito no estúdio, mas sim atrás de um computador, a fazer edição, todas essas coisas. Então, são dois universos diferentes
e que a linha que os separa não é tão clara Sim. como que deveria ser. Mas tu achas que existe... Eu acho que tu não fazes tanto isso, mas eu sei que a Margarida faz. A Margarida faz, que é, às vezes, responder algumas perguntas que lhe colocam assim. E eu imagino que as pessoas também vos procurem no sentido de modelos, não é? Vocês são os role models, são pessoas que eles olham e querem aprender com. Tu achas que as redes pode ser positivo nesse sentido, em partilhar experiências? Acho mesmo que sim, porque existe sempre as pessoas quando seguem famosos ou os seus ídolos em redes sociais costumam criar uma imagem muito diferente do que realmente é, do que realmente a pessoa é. E eu acho que esse tipo de interações normalmente ajuda a diminuir essa diferença um bocadinho mais. E eu acho que toda a gente quer conhecer os seus ídolos e as pessoas que admiram, e esta é uma forma muito boa de o fazer. Eu acho que faz com que as pessoas se sintam mais próximas, que queiram mais ver os conteúdos, seja no palco, seja no Instagram, ou seja, eu já me encontrei com várias pessoas que me dizem eu sigo-te desde que te vi não sei onde, no Instagram, e desde então sigo-te e nunca tive a oportunidade de vir a um espetáculo teu. Então aí passou a ser uma razão para vir ao espetáculo. E às vezes... Ok. Portanto, tu achas que a tua seres conhecido nas redes também traz públicos, traz pessoas interessadas no António no palco? Sim. Acho mesmo que sim. E quanto mais as pessoas se interessam pela personalidade que está detrás desta figura profissional, ainda mais atração há. É o que eu acho. Mas eu sinto que eu tenho uma sensação um pouco diferente, porque o que eu acho é que hoje em dia, principalmente para mim, o meu Instagram, o que eu gostava que fosse era apenas como é que se diz? Um CV, um currículo, um portfólio. Constatar factos que aconteceram, isto. Só que ninguém quer saber disso. Então, aí está a questão. Ninguém... as pessoas não... Quando há só coisas boas, é difícil que as pessoas tenham interesse. Ou quando é só constatar factos, sem qualquer parte emocional, torna-se difícil. Mas também não é isso que eu quero que o meu Instagram... Mas o que eu preferiria fazer era isso, e ter uma conta minha com as pessoas que eu quero. Mas eu acho que se eu escolhi esta profissão, também escolhi a parte de dispor os... Não é se eu escolhi esta profissão, repito, é que sujeita. se eu ambiciono o que eu ambiciono, eu tenho que estar aberta a expor mudar, a expor este meu... Porque para ambicionar hoje em dia também é preciso muito o suporte das redes sociais, são outros tempos, para teres mais público, para mais galas, mais convites. Sim, claro, é uma ferramenta profissional indispensável, não é? Exatamente. Exato, até porque a partir do momento em que nós assinamos o contrato com a companhia tem o direito de usar a imagem para o que ela quiser. Ou seja, eles podem publicar, podem não te identificar, mas tudo o que tu faças, eles têm o direito de usar. Portanto, então, a partir daí já é... Exato. Exatamente. A partir daí já está aí. Então, eu comecei a querer, a decidir que vou mudar, e o que eu acho é que é muito difícil para nós publicar algo que nós não estejamos 100% ou 98% seguros de que nós saímos bem. Ou de que nós estamos o mais perfeitos possíveis. E isso não é uma realidade. Ou seja, a realidade de um espetáculo não é essa. Nós só publicamos o que nós nos sentimos bem, porque nós queremos estar ali a olhar e não nos sentir desconfortáveis. Então, quando eu procuro alguém no Instagram ou me aparece alguém no Instagram, o que eu tento ver para realmente entender se aquilo é como o António referiu, um bailarino de Instagram ou realmente alguém que eu pagaria um bilhete para ver, é
ver se são tudo cortes, se são bocadinhos aqui, bocadinhos aqui. Clipes, se é um vídeo seguido. Um vídeo seguido, e são coisas que eu tento passar para os outros, que é o que eu gosto de ver, ou que me chama a atenção ver quando alguém realmente tem, como é que se diz? Quando tem a vontade ou a força, não é? Guts, quando tem a coragem de publicar um pada completo, um vídeo completo, porque é algo que hoje em dia mal se vê. Só se vê um bocadinho aqui, um bocadinho aqui. Por exemplo, mas também perde-se o interesse. A questão é que depois também o vídeo perde o interesse, porque as pessoas só gostam de ver um bocadinho de vídeo. Sim, então é um pouco mais, mas é que já não se consegue mais. É um pouco tentar levar o equilíbrio entre engajar. Sim, diz. Chamar a Também chamar a engajar, eu sei, mas pode-se dizer. E chamar a atenção das pessoas e pôr o que realmente eu apoio e eu digo que é a verdadeira arte. Então é tentar equilibrar um com o outro. E sem dúvida que, pronto, hoje em dia é preciso as redes sociais. Também é uma forma de chamar mais público, como o António disse, apesar de que eu acho que no nosso caso é um pouco diferente. Eu acho que as pessoas veem e depois se interessam. No Instagram. Porque eu acho que há muitas... metade. Porque nós não... É muito difícil, tanto para mim como o António, como já o balé demanda tanto esforço, tanta concentração, tantas coisas para além do que o tempo no estúdio. Dar tempo às redes sociais é outro trabalho. Eu sei, mas vocês acham que faz parte, ou seja, passar nem que seja 5 minutos nas redes sociais é igualmente importante do que fazer um par de pontas? O que eu quero dizer é que faz parte do trabalho, ou não, vocês não estão assim tão dentro que tenham que fazer aquele comentário. Isso eu acho que, ou seja, ainda com a importância que as redes sociais têm, ainda são opcionais. Exato. Para vocês ainda são opcionais. Ou seja, sim. A questão é que para o estilo de vida e para as ambições que nós temos, nós estamos sujeitos a isso. Pronto, mas é isso por nossa escolha. Ou seja, não é que considerem essencial no sentido em que vocês consideram essencial. Vocês consideram essencial porque é essencial para o que vocês ambicionam. Exatamente. É essencial, mas não é a prioridade. Não é a prioridade. Não por uma questão de não é prioridade. Gosto, mas porque precisam para o que vocês ambicionam. Que é preciso, não para o meu trabalho, mas para o que eu ambiciono, exatamente. Ou seja, eu também seria feliz de só não ter redes sociais e só dançar e só ter a minha carreira no teatro. Mas a questão é que eu sei que me iria arrepender de não ter dado o melhor. Ter feito, porque provavelmente não ia conquistar as coisas que eu conquisto. É como se estivessem a plantar coisas, não é? No fundo estão a plantar coisas ali nas redes, estão a plantar oportunidades que podem surgir. Mas sem dúvida que cozer um par de pontas é muito mais importante. Dedicar-se é muito mais importante. Eu também acho que é. Antes de vos deixar, queria só mesmo saber uma coisa que toda a gente quer saber. O que é que vocês fazem para além do balé? Eu diria que nós agora estamos a descobrir. Entre esses ídolos, porque eu tenho a certeza que vocês também têm ídolos, não é? Há pessoas que vos interessam, há pessoas que, mesmo que não seja na dança, estou a falar de pessoas que achem interessantes, livros que leiam. O que é que vocês fazem? É assim, eu diria que a Margarita agora há uma semana começou a fazer crochê. Não, mas isso é faço estas coisas. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de jogar videojogos, mas eu também de vez em quando leio um bocado, é um bocadinho por fase. Ultimamente eu sinto que este ano tem sido tão intenso que acaba por nos esgotar de uma forma que nós não nos damos conta, então mesmo para o que nós fazíamos para além do balé acaba por ser difícil de gerir a energia. Dormir. Exato, mesmo às vezes recuperar é muito importante. Exatamente. Sim.
Não, mas nós, por exemplo, nós costumamos, agora não tanto, mas costumamos ler muito. Mas nós vemos séries, tu vês. Eu gosto O muito António de vê tipo séries. documentários, não é documentários, mas é aquelas coisas tipo Neil deGrasse Tyson e coisas eu adoro aprender coisas novas. Aprender coisas novas. Então eu passo muito tempo no YouTube à procura de vídeos científicos, astrofísica, biologia também. E me interesso muito por isso. Nós também falamos muito. Nós analisamos muito porque é que fazemos isto, porque é que isto aconteceu, porque é que eu tenho este sentimento, porque é que portanto, partilham muito com o outro que vai acontecendo e o que surge e o que... Sim, nós passamos muito tempo a falar. Às vezes nós chegamos à companhia e nós, apesar de passarmos o dia todos juntos, nós Sim, eu sei como refletimos. Não é bem a mesma coisa assim. Mas em casa é uma coisa. Não é a mesma coisa, exato. Sim. Nós falamos, especialmente durante a semana, acabamos por falar, passar muito tempo a falar. Ao fim de semana nós também gostamos de sair, andar, passear, comer em alguma hora, passear. Eu entretenho-me, é sempre por fases, com coisas que se deve fazer com as mãos. Manualidade. Crochê, ou costurar, ou coisas que sejam assim mais relaxantes para a mente. Sentem que precisam desse escape da pressão? Sentem que precisam desse escape da pressão? Que tenho mesmo que fazer... Sem dúvida. Porque nós nos cobramos muito. Por exemplo, se nós temos 2 dias livres, para nós é um pouco difícil tirar os 2 dias livres. E às vezes, quando o fazemos, exato, quando nós o fazemos, pensamos, realmente ainda bem que o fizemos. Então... Eu sinto que, lá está, isto mesmo que nós estamos a falar é um bocado deste processo todo de sair da escola e aprender a viver a vida. Exatamente. Eu sinto que com tantas mudanças nós ainda estamos a aprender muita coisa e as prioridades e os gostos têm mudado muito. Por exemplo, eu diria que no primeiro ano, ou primeiros 2 anos em que eu vim, eu adorava cozinhar. Eu agora não suporto cozinhar. Mas adorava mesmo. Mas agora já não mas isso também é que é viver, não é? Tipo, é experimentar coisas novas, é estar interessado em coisas diferentes, é mesmo isso. E eu espero... Diz, Margarita, quero ouvir. E como a nossa carreira não é nossa, é toda a gente. Sim, nós somos bailarinos, fazer muito, depois ter um período com menos, e depois fazer muito, e depois semanas e semanas estar sempre em constante pressão mental, pressão física. Então há momentos em que parece que nós estamos a ser super produtivos e há momentos em que começa a baixar a carga e que nada nos faz sair não é estarmos moles, mas sim, que da inércia. Estamos cansados. Precisam da inércia. Exato. Sim, precisam da inércia. É preciso um subir para depois acalmar um bocadinho. Não é aquilo de segunda a sexta e depois fim de semana descansar. Segunda a sexta. Sim, não é uma rotina normal. Não é uma rotina normal, não é? Tipo, às vezes o fim de semana não é um fim de semana, é trabalho também, não é? Exato. Eu tinha tantas mais perguntas, mas eu não vou fazer, vou deixar para outra entrevista, para quando vocês estiverem a toda a gente vai querer saber. Estamos muito gratas, mesmo muito grata, e demorei muito mais tempo do que prometi, mas acho que foi uma conversa ótima. Eu gostei muito de falar convosco mesmo. Nós também. Espero obrigada. Breve, no palco também, e um grande beijinho e até breve. Desejo-vos o melhor. Obrigado, beijinho. Obrigada. Tchau. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddialogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.